Olá pessoal, aqui é o professor Belmiro, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar as raízes complexas de uma equação algébrica ou polinomial. Barbadinha. Então antes nós vamos ver aqui um teorema. Sem demonstrar, apenas nós vamos enunciar esse teorema. Se o número complexo z igual a mais bi é raiz de uma equação algébrica ou polinomial de coeficientes reais, então seu conjugado z traço igual a mais b, a menos bi também é a raiz dessa equação. Então tem que cuidar, isso sempre vai ocorrer. Se o número complexo z igual a mais b é a raiz da equação de coeficientes reais, tem que ter cuidado também isso aqui. Então o seu conjugado a menos bi também vai ser raiz dessa equação. Então o número complexo vai aparecer sempre aos pares. Ele e seu conjugado, o número complexo onde aparece o i, o número imaginário. Observação aqui, o número de raízes não reais é sempre par, que foi o que eu acabei de falar. As raízes não reais, então as imaginárias são sempre aos pares, vai aparecer o número real, o número imaginário e o seu conjugado, então, sempre aos pares. Se uma raiz complexa tiver multiplicidade m, o seu conjugado também possui multiplicidade m, porque sempre vai aparecer uma raiz complexa e o seu conjugado. E se é complexo tiver multiplicidade m, o conjugado também vai ter multiplicidade m. E 3. Se uma equação polinomial tiver grau ímpar, sempre terá pelo menos uma raiz não complexa. Porque se tiver grau ímpar, por exemplo, se tiver grau 3, ela vai ter pelo menos uma raiz não complexa. E as outras duas podem ser complexas, e vai ser uma conjugada da outra. E assim por diante. Exemplo aqui 1. Determine o conjunto de solução da equação x2 menos 4x mais 13 igual a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau, ela tem duas raízes. Se uma raiz for número real, a outra também vai ser número real. Se uma raiz for número complexo, a outra vai ser o seu conjugado. Então vamos resolver aplicando a forma de Bhaskara. Vai ficar menos b, que vai ficar menos 4 dá mais 4, mais ou menos b ao quadrado, menos 4 ao quadrado 16, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 13, menos 52, sobre 2a, 2 vezes 1 a 2. E aqui 16 menos 52 é menos 36. E a raiz de menos 36 é menos 6. É 6i. Então vai ficar 4 mais ou menos 6i sobre 2. E aí nós vamos tirar as duas raízes. X', que é 4 mais 6i sobre 2. E a segunda raiz, x2', 4 menos 6i sobre 2. Aqui dá para simplificar o numerador e o denominador por 2. E vai ficar 2 mais 3i, e a mesma coisa aqui, simplificando, fica 2 menos 3i. Então, deu duas raízes complexas, e uma é conjugada da outra. Então, a solução, 2 menos 3i e 2 mais 3i. Barbadinha. Segundo exercício. Determine o conjunto de solução da equação x3 mais x igual a 0. Veja que essa aqui é uma equação do terceiro grau, é de grau ímpar, então ela vai ter pelo menos uma raiz real. E as outras duas também podem ser reais ou poderão ser complexas, ou imaginárias. Então, x, vamos colocar o x em evidência para resolver aqui. Fica x que multiplica x2 mais 1 igual a 0. E daqui, como o produto aqui é 0, cada um desses fatores pode ser 0. Então, aqui se o x for 0, eu já tenho um valor, uma raiz que é o 0, que é a raiz real. Então, x' igual a 0, 0 é uma raiz real. E x2 mais 1 é igual a 0, x2 é igual a menos 1, x é igual a mais ou menos raiz de menos 1, ou seja, x é igual a mais ou menos i. Então, a parte complexa aqui, a parte imaginária, mais i menos i. Um o conjugado do outro. Então, a solução é 0, menos i e i. Barbadinha. Ela tem uma raiz real e duas imaginárias. 3. Escrever uma equação cúbica com as raízes 1 mais i e 1 menos i.
Tá? Então, uma equação cúbica, uma equação do terceiro grau, ela tem 3 raízes e essas são as 3 raízes. Veja que as conjugadas estão aqui, ó, tá? 1 mais i e o complexo conjugado 1 menos i. Tá? Então, nós vamos escrever na forma fatorada, ó, que é x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz vezes x menos a outra raiz igual a zero. Tá? Então, x menos 1, que 1 é uma raiz, e multiplica x menos 1 mais i, x menos 1 mais i, que multiplica x menos 1 menos i, igual a zero. Aqui nós vamos eliminar o parênteses aqui, ó, então ficar menos x menos 1 menos i. Aí vamos colocar um parênteses aqui no x menos 1, aqui, ó. Lembra que esse sinal menos ele troca o sinal do i também. E aqui esse menos vai trocar o sinal do 2, vai ficar menos 1 e aqui vai ficar mais i. Vamos colocar um parênteses aqui no x menos 1. Por que isso? Porque aqui a gente está vendo aqui que nesse produto que tem aqui entre os colchetes, eu tenho o produto de uma diferença e de uma soma, ou o produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então isso aqui vai ficar x menos 1, que multiplica o quadrado do primeiro, que é x menos 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é i ao quadrado. E aí nós vamos desenvolver essa potência aqui e resolver o i ao quadrado aqui. Então fica x menos 1, aqui vai ficar quadrado do primeiro, x2, duas vezes o primeiro pelo segundo, menos 2x, mais o quadrado do segundo, que é 1. E aqui i ao quadrado é menos 1, com menos daqui fica mais 1. E aqui reduzindo os termos, fica x2 menos 2x mais 2. E aqui agora a gente multiplica o x menos 1 por todos, estão dentro do parênteses. Tá? Então fica x vezes x2 dá x3, x vezes menos 2x dá menos 2x2, x vezes mais 2 dá mais 2x, menos 1 vezes x2 dá menos x2, menos 1 vezes menos 2x dá mais 2x, menos 1 vezes 2 dá menos 2. E reduzindo os termos, fica x3 menos 2x2, com menos x2 dá menos 3x2, 2x mais 2x dá 4x, e menos 2 igual a zero. Então essa é a equação cúbica, né, que tem raízes 1, 1 mais i e 1 menos i. Barbadinho. Quarto exercício. Se 2, 3i e 4 menos 3i são raízes de um polinômio p de x, qual o menor grau que p de x pode ter? Então eu tenho aqui o 2, que é uma raiz real, 3i, que é uma raiz imaginária, e 4 menos 3i também é uma raiz imaginária. Então as raízes são 2, que é uma raiz real, 3i menos 3i, o seu conjugado, 4 menos 3i, 4 mais 3i, o seu conjugado. Então, na verdade, ela possui 1, 2, 3, 4, 5 raízes. Então, ela é um polinômio, né? Possui 5 raízes, então ele tem o menor grau para ele, é o grau 5. Barbadinha. 5. Determinar as raízes da equação x3 mais x2 menos 4x mais 6 igual a 0, sabendo que 1 mais i é uma de suas raízes. Ora, se 1 mais i é uma de suas raízes, então 1 menos i também é raiz. Então, nós já sabendo essa raiz complexa aqui, eu sei que o conjugado também é a raiz, eu já tenho duas raízes, faltam 3. Então eu vou escrever o polinômio na forma fatorada, x menos uma raiz, que é o z, vezes x menos outra raiz, que é o z conjugado, vezes x menos alfa, que é o polinômio que sobra aqui na multiplicação. Então o polinômio é divisível por x menos 1 mais i, x menos 1 menos i, x menos alfa. Porque aqui eu tenho x menos o z, que é 1 mais i, vezes x menos 1 menos i, que é o z conjugado, vezes o x menos alfa. Barbadinha. Então, p de x vai ser o polinômio x menos 1, aqui nós vamos eliminar o parênteses, como nós fizemos no exercício anterior, fica menos 1 menos i, aí vamos separar o x menos 1, e aqui nós vamos também eliminar o parênteses, fica menos 1 mais i, e separar o x menos i, que aí nós temos o produto da soma pela diferença aqui. Então vai ficar x menos quadrado do primeiro, x menos 1 ao quadrado, menos o i ao quadrado, que multiplica x menos alfa. Então, fazendo aqui o desenvolvimento, x menos 1 ao quadrado dá x2 menos 2x mais 1, e i ao quadrado é menos 1, com menos ali fica mais 1. Ou seja, x ao quadrado menos 2x mais 2, que multiplica x menos alfa.
tá? Reduzindo os termos aqui. Então, o polinômio ele é divisível por x2 menos 2x mais 2. Tá? Então, fazendo a divisão, né, o x3 mais x2 menos 4x mais 6, dividido por x2 menos 2x mais 2. Eu vou pegar o x3, dividir pelo x2, que dá x, e esse x eu multiplico por todos lá em cima. E coloco aqui com o sinal trocado para diminuir. Fica x vezes x2 dá x na terceira, aqui fica menos x na terceira. X vezes menos 2x dá menos 2x ao quadrado, aqui fica mais 2x ao quadrado. X vezes 2 dá 2x, aqui fica menos 2x. Agora, reduzindo os termos, aqui vai dar 0. x2 mais 2x2 dá 3x2. Menos 4x menos 2x dá menos 6x. Aí baixamos o 6 e vamos continuar a divisão. 3x2 dividido por x2 vai dar 3. Aí o 3 multiplica os 3 lá em cima. E vamos subtrair aqui. 3 vezes x2 dá 3x2, subtraindo fica menos 3x2. 3 vezes menos 2x dá menos 6x, subtraindo vai ficar mais 6x. Vai ficar menos com menos. 3 vezes 2, 6, positivo, subtraindo fica menos 6. E veja que aqui tudo aqui vai anular, ó. Vai dar resto zero. Porque sim, teria que dar zero, porque esse polinômio ele é divisível por x2 menos 2x mais 2. Tá? Logo, o x2 mais 2x menos 4x mais 6 é igual a x2 menos 2x mais 2 vezes x mais 3. Tá? Esse polinômio aqui é igual ao produto desses dois. Tá? Então, o alfa aqui ó, é 3. Ó. Aliás, é menos 3, né? Porque eu tenho x mais 3 aqui. Então, as suas raízes são 1 mais i e 1 menos i, que foram dados no problema, e o menos 3 que a gente determinou aqui. Barbadinha. Tá? Exercício 6. Escreva o polinômio de menor grau que possui menos i como raiz dupla e menos 2 como raiz simples. Um polinômio de menor grau que possui menos i como raiz dupla e menos 2 como raiz simples. Então, se menos i tem raiz dupla, então o seu conjugado mais i também tem raiz dupla. Logo, o p de x vai ser x mais i ao quadrado, vezes x menos i ao quadrado, que multiplica x mais 2. Uma raiz é menos i e outra é mais i. Então, vai ficar x menos menos i, fica x mais i, e x menos i. Daí aí uma raiz é menos 2, que é a raiz simples, vai ficar x menos o menos 2, fica x mais 2. Aí desenvolvendo isso aqui, x mais i ao quadrado vezes x menos i ao quadrado é x mais i vezes x menos i tudo ao quadrado. Eu tenho produto de duas potências aqui, com o mesmo expoente. Eu faço o produto das bases e conservo o expoente. E aqui embaixo eu tenho o produto da soma pela diferença. Então vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X ao quadrado menos i ao quadrado. Tudo ao quadrado, vezes o x mais 2. E aqui x ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, com menos na frente fica mais 1, ao quadrado vezes x mais 2. E elevando ao quadrado aqui, vai dar o quadrado do primeiro, que é x na quarta, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x2 vezes 1 dá 2x2, mais o quadrado do segundo, que é 1, vezes x mais 2. E fazendo o produto, x na quarta vezes x dá x na quinta, x na quarta vezes 2 dá 2x na quarta, 2x2 vezes x dá 2x3, 2x2 vezes 2 dá 4x2, uma vez x dá x e uma vez 2 dá 2. Então esse é o polinômio de menor grau que possui menos 1 como raiz dupla e menos 2 como raiz simples. Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e